eu sou a professora Rafaela Lima e na aula de hoje o nosso tema é células e suas funções. Para começar, o que são células? Células são a menor parte dos seres vivos que tem uma forma e que tem uma função. Você, eu, somos formados por milhares de células que vão desempenhar diferentes funções em nosso corpo. É muito comum as pessoas pensarem assim, a célula é uma porcariazinha, pequenininha, isso aí não vai influenciar em nada na minha vida. E vai. É só você pensar em uma doença, em um problema que é o terror, câncer. O que é câncer? O câncer é uma célula que começa a se dividir anormalmente e começa a se proliferar e causar problemas em todo o seu entorno. É o tumor, um câncer maligno. Assim, olhando por esse prisma, você consegue ver o quão importante é uma célula. Problemas em uma célula podem afetar todo o nosso corpo. Tranquilo? Então vamos aos detalhes. Aqui está a nossa definição, unidade conforme função. E os seres vivos, eles podem ser tanto unicelulares, ou seja, ter apenas uma célula. Quem? Bactérias. Muito pequenininha. Bactérias podem nos matar. São seres unicelulares, possuem apenas uma célula. Alguns protistas são unicelulares, algumas algas são unicelulares, alguns fungos e especialmente as bactérias, que são do reino Monera, elas têm esse tipo de célula aqui, a que a gente chama de célula procarionte. Pró, de primitivo, primeiro, são as células mais antigas, mais simples, as células procariontes. Qual a diferença delas? Como é que eu caracterizo? Como é que eu olho e sei? Olha isso aqui. É uma célula que ela não tem um núcleo organizado para guardar o seu material genético. Material genético? Todos os seres vivos possuem material genético. Um DNA, RNA, onde vai estar codificadas as informações. No caso das bactérias, a célula é procarionte. Esse material genético ele fica aqui, ó, solto, disperso no interior dessa célula. Ela não tem organela. Então, você olhou um esquema parecido com esse aqui, você já sabe, opa, é bactéria, é célula procarionte. E esses seres são unicelulares. Nós somos seres pluricelulares, grande diversidade de células. Olha aqui, grande variedade de células. Tranquilo? E já que eu falei de nós, estamos falando aí de seres humanos, que tipo de células nós temos? Porque eu falei para você, bactérias têm células procariontes. E a gente? Nós temos as células chamadas eucariontes. Eu tenho célula eucarionte, para você lembrar aí. Mas e as plantas também têm? Tem, porém há uma certa distinção. Então vamos lá. Célula eucarionte é uma célula que ela é mais complexa. O seu material genético está organizado dentro de um núcleo e ela tem pequenas organelas. O nome organelas lembra pequenos órgãos, órgãozinhos. São os pequenos órgãos das células, que muitos deles têm funções até semelhantes às nossas. Então, as células eucariontes têm material genético guardado nesse núcleo e têm as organelas. Porém, as células eucariontes eu posso dividir em dois grandes tipos. A célula chamada animal e a célula vegetal. Daí você já sabe quem tem célula animal e quem tem célula vegetal. Eu e você, célula animal. Núcleo organizado, está aqui o núcleo. Aqui dentro, nosso material genético e organelas. Que organelas são essas? Mitocôndria, responsável pela respiração celular. Eu tenho aqui ribossomos e retículo endoplasmático rugoso, que vai produzir as proteínas do nosso corpo. É importante? Só é. Retículo endoplasmático liso vão produzir os lipídios, os esteroides no nosso corpo. Isso é muito importante, gente. Aí, quando eu olho aqui, tem outras organelas, tá? Aqui a gente não vai aprofundar nisso ainda hoje, não. Agora, e na célula vegetal? Como é que eu olho e sei? Olhei a quadrada é vegetal. Não só. A célula vegetal ela vai ter três grandes diferenças. Ela tem uma parede celular. Tá vendo assim esse ar meio rígido que ela tem? Essa parede celular é de um tipo de carboidrato chamado de celulose. Já viu? Papel, celulose, é isso aí mesmo. A celulose ele é um carboidrato resistente. Então, ele envolve a parede celular, que para um ser que fica lá parado, que não consegue fugir dos dramas da vida, das mudanças do ambiente, é uma boa ser revestido por uma célula, esse revestido é mole, ter um revestimento na célula, uma parede resistente, protetora. Tem uma parede celular de celulose.
Além disso, célula vegetal tem esse espaço aqui, ó, em azul, que é o vacúolo central. O vacúolo, ele nada mais é do que um espaço que reserva água com algumas outras substâncias. Então, aqui eu tenho água e algumas outras substâncias que ajudam a manter o controle hídrico e o tônus dessa célula. Se essa célula começa a perder essa água, ela começa a murchar, isso vai levar ela à morte. Já viu uma plantinha, uma flor lá, murcha? Possivelmente ela já perdeu a água aqui no seu vacúolo. Planta tem DNA? Tem DNA. Não é só você que tem DNA. Plantas também têm DNA. Todos os seres vivos têm. E o da planta fica onde? Dentro do núcleo. Normal. Célula vegetal tem organelas como nós temos? Tem. Porém, de distinção, ela tem cloroplasto, representados aqui em verde. O cloroplasto é uma organela que dentro dele vai acontecer o processo essencial à vida na Terra, fotossíntese. Lembra dele? Aqui dentro do cloroplasto tem clorofila, que é um pigmento verde, que na presença da luz, a iluminação, ela vai promover uma agitação nas moléculas dessa clorofila, que vai iniciar um processo chamado de fotossíntese. Essa planta, na presença da luz, que pode ser uma luz artificial, mas especialmente luz natural, ela captura o gás carbônico da atmosfera, ela captura água pelas suas raízes e dentro da sua célula e dos cloroplastos, ela começa a produzir oxigênio, que ela libera para a gente aproveita para respirar e ela também aproveita porque planta também respira e ela também vai estar produzindo aqui a glicose, o carboidrato, que ela usa para a sua própria sobrevivência. Lembra aquela história de planta produz seu próprio alimento? Eu também produzo, faço aqui meu macarrão. Não é isso. Ela produz essa glicose, essa energia dentro da célula. E a gente come planta e obtém essa energia. Então você entende por que as plantas são tão importantes? Porque elas estão aí nesse início. A gente fala que as plantas, os fotossintetizantes, são a base da cadeia alimentar. Todo mundo depende direta ou indiretamente de plantas. Acabou essa galera aqui? Acabou a galera que tem célula vegetal? Vai complicar pra gente. Vai faltar alimento e mais um pouquinho acaba aí o oxigênio. Então você, poxa, legal. Entendi as características de uma célula procarionte. Bactérias que possuem. Tirando bactéria, todo mundo, reino dos fungos, reino protista, reino animal, reino vegetal, todo mundo tem o quê? Célula eucarionte. E a eucarionte, dividir. Célula animal e célula vegetal. E aí, algumas vezes a gente pensa que as células são todas iguais. Assim, são células que a gente tem no corpo, são todas iguais. De forma nenhuma. Nós temos uma imensa diversidade de células. Dá uma olhada nessas células aqui para você vislumbrar isso. Olha isso. Olha a diferença de um neurônio para um espermatozoide. O formato é diferente, a função é diferente. Eu pego um neurônio responsável pela transmissão dos impulsos nervosos, a informação que passa no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, está sendo mediada por eles. E eu tenho um espermatozoide, uma célula que vai atuar para se unir ao óvulo para a formação de um ser vivo. Então você fala, caraca, o formato é diferente, a função é diferente, mas é célula? É célula. Como que eu sei que é célula? Tem o kit básico de célula? Tem. E qual é o kit básico? Toda célula tem membrana plasmática, que é esse envoltório, ó. Tá vendo o envoltório? Esse envoltório, membrana plasmática. Ela tem o núcleo, que guarda o material genético. Núcleo, olha o núcleo do neurônio, olha o núcleo da célula muscular, núcleo. Aqui não é aparente, mas tem também núcleo. E nessa região, entre a membrana e o núcleo, eu tenho ali o chamado citoplasma. Um material líquido, gelatinoso, onde guarda as organelas. Dá uma olhada nessas duas. Células musculares. Olha o perfil diferenciado, essencial para contração, musculação, movimento do corpo. São essas aqui que vão trabalhar. Células epiteliais do nosso epitélio, todo o revestimento do nosso corpo. Por fora, por dentro, dentro da boca. Quem está atuando? As células epiteliais.
Tranquilo? Ficou claro para você a diversidade das células, a importância delas e como elas são diferentes, procariontes, eucariontes e o seu subtipo animal e vegetal? Facinho, né? Então a gente fecha por hoje e até a próxima. Tchauzinho!